Eu fico feliz que nesse mar de conteúdo lixo você escolheu assistir um conteúdo de qualidade. Agora fique com o corte. A razão que a gente se apaixona pelo narcisista é que ele nos dá autoestima. Autoestima. Nesse primeiro momento. Isso. Ele enxerga aquilo que a gente sempre sonhou que alguém validasse e enxergasse. Ele fala as coisas que a gente quer ouvir, Isso. aquela coisa. A gente se apaixona por a gente mesma através do olhar do narcisista. E para quem tem baixa autoestima, filha, se essa é a única forma que você conseguiu se apaixonar por si mesma, pronto, o narcisista te captou. Porque agora você é dependente emocional da opinião dele para você conseguir enxergar as próprias características. Meu Deus. Eu falei do Noivo em Fuga porque sempre foi uma coisa que me chamou muita atenção nesse filme. Que era, você lembra da história? Vagamente. Que ela namora, durante a história, o Richard Gere é o jornalista que vai pra cidade X pra fazer uma reportagem sobre a tal da noiva que sempre foge no dia do casamento. E aí ele vai conversar com os noivos, porque ela não quer muito dar atenção pra ele. Então ele começa a entrevistar os noivos que foram abandonados no altar. E aí ele começa a conversar com todos e todos contam a mesma história. Eles falam assim, a gente é muito igual. Só que daí um fala assim, a gente é muito igual, a gente gosta de acampar. O outro fala, a gente é muito igual, a gente gosta, sei lá, de ir à missa todos os domingos. O outro fala, a gente é muito igual, a gente é... Entendeu? Yes. Aí é muito engraçado, curioso, né? Engraçado. É curioso porque é bem simbólico uma pergunta que ele faz pra todos os noivos que é, como ela gosta dos ovos? E aí cada um fala, por exemplo... Benedict, igual eu. O outro fala, ovo mexido, igual eu. O outro fala, só as claras, igual eu. Tipo, e aí ele fala... Perfeito. Ok. Aí, enfim, o filme é velho, não é spoiler, gente, pelo amor de Deus. Não existe spoiler de filme de 95. Já deu Vamos se tempo de você lascar. assistir. Não dá. Não, mas aí, o que acontece? Eles se apaixonam, a história, não sei o que, bababá. E aí, quando eles vão ficar juntos e tal, ela também foge. Porque a gente acha que não. Aí agora vai dar tudo certo, porque... A gente sempre acha, gente. Esse ela amor é também especial. foge. E aí ele fala pra ela, você, não sei o que... Ele tenta convencer ela a não fugir. Eles se distanciam, ela segue e tal. E aí ela reaparece muito tempo depois, provavelmente depois de ter feito terapia, volta pra ele, e aí ele fala assim, ninguém te conhecia como eu. Daí ela fala, pode ser, mas eu não me conhecia. Eu tentava me moldar pra ser o que a pessoa precisava que eu fosse. Eu tenho várias coisas a falar sobre isso depois de um xixi. Pode ser depois Claro, de um xixi. Com certeza. Gente, eu preciso... Aquele momento de xixi chegou. Quem me vê em podcast sabe que isso acontece pode mesmo. ir. Aonde é que é, gente? Aqui. É aqui, ó. Ah, tá. Aqui, já volto. A Pode Tari ir. já tinha dito que ela ia fazer xixi no Enquanto meio. isso, eu vou aproveitar pra fazer no Fala. ar uma coisa, porque depois as pessoas falam que mandaram o beijo pra você, eu não entreguei. Verdade, vamos entregar aqui agora! Então estão entregues os beijos pra Yas no show de Maringá, no show de Londrina, no show de Paranavaí. Todo mundo falando. Recebi Manda um tudo. beijo pra Yas, fala pra Yas que eu adoro Vênus, que não sei o que. Um monte de gente mandou beijo pra você, que adora, que não sei o que. Teve gente emocionada, abraçando, chorando, e não sei o que. Me marcou até nas fotos que tirou com você. Marcou falando que queria que eu estivesse lá também Pois é. e tal. Então um beijo pra toda a galera aí. Inclusive você tava lá no Sul, bem no final de semana do casamento do Rafa Foi. e do Luke. E você tava trampando, Foi. não conseguiu ir. Só Eu que era também não Santa consegui. Catarina, né? E eu tava no Paraná. Então Caramba, eu a falei, gente não conseguiu ir. Rafa, eu mandei Luke. mensagem. Rafa e Luke, parabéns pela Parabéns, festa. Eu mandei felicidades. mensagem. Falei, eu tô tão perto e ao mesmo tempo tão longe Sim. que não dá. Mas foi lindo, né? Foi lindo, foi lindo. Eles Queria estavam muito tá lá. lindíssimos, cara. Casamento perfeito, assim. Obrigada pelo convite, meninos. Eu espero que tenham muitos anos de felicidade. aí. Exatamente. E outra coisa, muito obrigada geral que votou na gente lá no CCXP Awards, que acontece essa semana, na sexta-feira. Eu e Cris estaremos lá na Sim. premiação, né? Sim. Acho que é a nossa primeira premiação presencial. Porque no ano passado ainda não estavam rolando presenciais. Exatamente. E o Vênus começou ano passado. E aí agora a gente vai, a gente é finalista, CCXP Awards. Vamos estar lá, tipo, que nem Oscar. É verdade. Ô, Dani, você descobriu qual que é o traje? É passeio completo. Passeio completo. Passeio completo. A gente tem roupa pra isso, Cris? Eu não... Aqui, ó, meia. A gente tem roupa pra esse evento? Não tem roupa pra esse evento. De hoje pra sexta, vamos arrumar. Tem que ter. Alô, lojas que queiram vestir a gente. Alô, stylist de todo o Brasil. Você que quer cuidar da nossa roupa, look, maquiagem e cabelo, né? Entra em contato. Entra em contato, porque sexta-feira a gente vai ser de vocês, né? Exatamente. A gente pode passar o dia. A gente pode vir pra cá se arrumar aqui, verdade, é verdade. Fazer Depois aqui ir pra lá, porque sexta não tem Vênus, né? Um dia de princesa aqui no Vênus. É isso aí. Caramba, é verdade. E você que ainda não mandou sua pergunta pra Tari, ela tá voltando, ó. Entra lá em nv99.com.br/Vênus. É isso. Né? Olha isso. ela chegando aí.
Muito bem. Outra coisa que eu queria perguntar também, Tari, é um tipo de narcisismo, aqueles casos, acho que chama The Act, a série que tinha, mas era sério o caso, né? Aquilo já era mais pro lado da sociopatia, mas tem narcisismo junto. Da mãe que... Munchausen by proxy, Munchausen por procuração. É isso aí, isso chama o quê? A doença? Isso. Ah, o nome Isso. da doença. Mas a você- mãe... Perdão. Não, imagina. Aqui, só pra gente não perder que você falou, tem muita coisa pra falar disso, mas antes do xixi. Então, Ah, é verdade. Tá, lembra aí do Munchausen by proxy. Ia ser da personalidade não, tanto da... faz a ordem, pode Tá terminar. É só pra gente não perder o assunto. Beleza, é que aqui esse papo é rico demais é e a gente doido. vai extrair tudo que você tem. Que bom, bora. A mãe que dava remédios pra filha, fazia ela pensar que era doente. E a filha não era Ah, doente. meu Deus. É E essa verdade. cena? E um dia você ela falou descobriu. disso. Você falou o nome, não me liguei. O nome é a pessoa, literalmente. É. Mas agora você falou da história, eu lembrei Sim. que você já comentou. Sim, é um caso... Um caso real, né? Um caso real. E ela mata... Não é spoiler, tá? É um caso criminal. Ela mata a mãe. Sim. Ela mata a mãe e consegue sair. Esses casos são assim. Tem um transtorno chamado Munchausen, tá? A pronúncia eu acho que é alemão, não falo alemão, então certamente não é essa a pronúncia, tá? Mas o nome é algo assim. E o que é isso? É quando a pessoa, ela finge doenças para ela receber atenção da equipe médica. Só que tem vários transtornos que fazem uma pessoa fingir doença. Não é só narcisismo. Quando ela finge, é Munchausen. Quando ela faz outra pessoa ficar doente ou fingir ser doente, ou ela convence a pessoa de que é doente, isso é Munchausen por procuração. E geralmente, 95% dos casos é a mãe, tá? Não é o pai, é a mãe. E ela pode ter vários transtornos. Então, ela pode ter um transtorno psicótico, ou seja, ela escuta vozes que falam que o filho está doente, que tem que fazer esse procedimento, aquele outro procedimento, e aí ela acha que é aquilo mesmo. Então ela fica submetendo o filho a vários procedimentos não necessários. Não deixa sair de casa. Isso. Mas isso é um caso, onde ela é psicótica, tem um transtorno psicótico, tem vários transtornos psicóticos. Ela pode ser borderline, ela pode ser narcisista, ela pode ser sociopata, né? Então, o que a mãe que faz isso podem ser várias coisas. Mas nesse caso específico do The Act lá, a gente já estava falando sobre uma narcopata, né? Uma narcisista, já pro lado da psicopatia ou sociopatia, não é? E aí, é uma situação onde... Isso é interessante porque tem diferentes cenários, tá? Então... Vamos começar num cenário bem leve, tá? Que acontece com frequência em famílias narcisistas que eu já vi várias vezes. Muitas vezes, um filho é escolhido para ser a criança inválida. Eu chamo de criança inválida, ou criança incapaz, ou criança inadequada. Esse filho é convencido de que ele tem algum tipo de transtorno, mesmo que ele não tenha. Às vezes ele até tem, mas tipo, quando a sua criança tem um transtorno, você ajuda ela a se inserir na sociedade com aquele transtorno, Mas né? tá jogando na cara O dela. processo é o contrário, né? Não é? Então, às vezes, a criança tem um transtorno, mas muitas vezes não tem. E a mãe e o pai começam a colocar ideias na cabeça da criança desde da infância de que ela nunca vai crescer normal. Então, ou começa a falar que ela tem algum tipo de transtorno psicológico, que ela vai sempre ter que ficar perto de mamãe e papai. Aí, tipo, um daqueles casos lá dos filhos com 40, 50 anos de idade, nunca conseguiu sair de casa porque tem algum transtorno não diagnosticado, que não tem nada, na verdade. Né? Os pais acreditam nisso? Ou não? O narcisista acredita na própria mentira. Aí a gente tem que entrar em porquê e como que isso acontece, como que isso é possível. Então, o narcisista, ele vive numa semi-psicose. Ele mente patologicamente sobre tudo. Mesmo que ele não precisa mentir, de tanto que é hábito. Como que é o nome da pessoa que... Peraí, calma. A pessoa Ai, caramba. Como a pessoa mente sobre tudo? Tem um nome pra isso que me sumiu agora. Mitômana? Isso aí, Então, mitômana. o mitômano, ele necessariamente é narcisista? São duas coisas que correm ali... Eu tô falando porque eu convivi muito tempo com uma mitônoma. E era assim...
não era a ponto, você sabe, né? Sei Da quem é. história. Já sei. Não era a ponto de fazer mal, mas enchia a porra do saco. A pessoa Sabe? que mente patologicamente, geralmente isso é uma defesa contra a vergonha. Ou alguma situação desconfortável que ela não quer estar vivendo. E começou na infância, ela não tinha como pedir ajuda pra ninguém. Então ela começou a mentir pra fingir que não era aquilo. Não necessariamente ela é narcisista. Mas todo narcisista mente patologicamente a ponto de viver numa semi-psicose. Tá? Eu vou contar uma historinha pessoal pra vocês começarem a entender como que brota isso. Tá. Né? E eu não sou narcisista, gente, meu diagnóstico é outro, não é narcisismo. Tá. Mas essa historinha mostra o nível de desespero emocional que uma criança tem que estar para ela começar a mentir e achar que essa é a única solução. Inclusive, depois a gente quer saber da sua trajetória pra ver como você Tá, se especializou nessa E ainda faltou vertente. Noiva em Fuga. Vamos ter que não. listar aqui os Vai ter que pegar um pedaço de papel aí. Gente. Tari, é hoje. Mas conta a história. Quando eu tinha 6 anos de idade, eu me mudei para os Estados Unidos. Eu não falava inglês. Aí, nos primeiros meses, eles colocaram a gente numa escola para imigrantes. Aí lá tinha vários idiomas, mas não tinha ninguém que falasse português. Então eu não sabia falar nada, né? Nada. Me ajuda, professora, professor, nada. Tava lá num país que eu não conhecia. As pessoas falavam comigo o tempo inteiro, eu não entendia nada, eu não sabia responder. Aí no primeiro dia de escola, eu tinha que fazer xixi. Olha a história do xixi. Será que é isso? Vamos descobrir. Olha a história Olha do aí. xixi, gente. Aí eu não sabia pedir pra ninguém. E ninguém tinha me explicado nada, ninguém falou que não ia ter ninguém, então fiquei quieta. Aí passaram uns minutos, e eu tendo que fazer xixi. Eu tinha que fazer xixi. Aí passou 1 hora, e eu segurando xixi. Aí a gente foi fazer uma atividade em grupo lá fora, eu segurando xixi. Desesperada, desesperada, desesperada. E eu lembro que eu segurei o xixi tanto tempo, eu não sei quanto tempo eu segurei o xixi pra isso acontecer. A gente estava numa atividade lá fora, as crianças de mãos dadas, num círculo. E eu lembro a cena que o meu xixi, eu me mijei, só que ele estava com tanta força, tanta pressão, que ele atravessou a calça jeans que eu estava usando e ele se projetou 1,5 metro na minha frente. Foi. E todo mundo... Porque é óbvio, né? Mas ninguém entendeu. Tipo, como é possível uma menina projetar 1,5 metro de xixi? Aí eu comecei a fazer xixi lá na frente de todo mundo, morrendo de vergonha. Aí olha o que minha cabeça fez. Vamos entrar na cabeça de uma criança. Ninguém me explicou nada. Não tinha um adulto. Não tinha como eu me comunicar. Não tinha como eu pedir ajuda. Eu não sabia o que estava acontecendo. Vergonha, 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 vergonha. Quando eu entrei na sala de aula, meu cérebro fez um negócio. Reescreveu a história para que eu não sentisse vergonha. As crianças olhassem para mim e eu... Você acredita? Tava lavando minhas mãos lá no banheiro, me molhei toda. A criança viu que eu fiz xixi. Eu fiz na frente dela. Mas eu sentia tanta vergonha e não sabia para quem pedir ajuda, que na minha cabeça infantiloide, se eu só fingisse que a realidade era diferente, tava tudo certo. Então eu passei aquela semana inteira falando para as pessoas, você acredita, gente? Aquele dia eu lavei minhas mãos e me molhei. E todo mundo tipo... com aquela cara de dó de mim, sabe? E eu não sabia para quem pedir ajuda. Aí a professora veio, pegou minha mão, e ela não falava português, mas ela apontou, ela falava espanhol, ela apontou pro banheiro, ela falou, banho, banho. Né? Você deu pra sacar o desespero de uma criança que não tem pra quem pedir ajuda? Então ela tem que lidar com a vergonha de algum jeito. Inventou uma mentira. Ela inventou uma mentira. Narcisista, ele tem a idade emocional de uma criança. Ele tem as atitudes, a visão de mundo, os mecanismos de defesa de uma criança. Ele é tão infantiloide porque ele é uma criança. Em algum lugar da infância dele, ele estava sentindo tanta vergonha e não tinha um adulto para ajudar. E aquilo era tão rotineiro e tão comum que o único mecanismo que ele tinha de defesa era simplesmente fingir outra coisa, né, gente? Então ele começa numa idade muito cedo, onde a criança mistura mesmo o que é real e o que não é, né? Ele começa a mentir, só para não ter que reconhecer aquela realidade. Todo mundo conheceu uma criança assim da escola que mentia deliberadamente e todo mundo sabia que ele estava mentindo. Isso. Teve uma menina que estudou com a minha turma, tal, que a gente se formou todo mundo junto. E ela falava umas coisas que a gente sabia que não era. Sim. Sabe? E assim, todo mundo tinha esse olhar de pena mesmo pra ela, porque era
alguns colegas da sala já tinham ido na casa dela e ela teimava em falar coisas sobre a casa dela que a gente sabia que não era, porque já tinham ido lá e visto. E assim, tava tudo bem não ser aquilo, não era nem... E não era nem pra, tipo assim, financeiro pra mais ou pra menos. Ela só mentia coisas assim, tipo, não, porque meu quarto é rosa. É mentira que não faz nenhum faz sentido. sentido. Isso. É qualquer mentira. Nem o narcisista sabe porque tá mentindo mais. Eu lembro uma vez, isso foi tão marcante pra gente, uma professora nossa tava contando, era em Sorocaba isso, e a nossa professora tava contando que tinha vindo pra São Paulo na estreia de uma peça naquele final de semana. Ela tava comentando, gente, eu fui numa peça no final de semana, não. Era uma estreia de uma peça e ela tava muito empolgada, ela era toda cantora, artista, tal, então ela tava feliz contando pra gente, sabe? E aí essa menina tinha ido ao banheiro na hora, e ela perdeu a parte de fui a uma estreia. Ela perdeu essa informação. Quando ela voltou do banheiro, a professora tava já empolgada contando. Aí ela falou, eu sei, eu vi já essa peça. E aí, nem a professora teve coragem de dizer, tipo, você não viu, gata. A estreia, fui na estreia. Você não viu. Entendeu? Foi agora, foi ontem. E você consegue sentir essa dó que você sente de alguém fazer isso? Porque é tão esquisito. E você não entende porque e dá uma certa dó que você vê que a pessoa tá lá. E ela tá acreditando. O que acontece com o narcisista? Como ele começa a mentir muito cedo, ele nunca desenvolve a capacidade de lidar com a realidade. Não tem outra capacidade. Então o cérebro dele mente mesmo que ele não precise. Então, em que situação? Ele tá lá no seu dia a dia, brotou uma situação que gera vergonha, já começa a mentir. Brotou uma situação que gera culpa, começa a sentir. Como ele tá se sentindo, muitas vezes, né, ele se sente abandonado, porque, por exemplo, eu falei que tem duas formas de formar um narcisista, né, através do abuso e não dando limite. Mas esse não dar limite também é não dar amor, tá? Sim, total. Entendeu? Então, tipo assim, os pais, muitas vezes pais milionários, a criança tem as melhores babás, ela tem tudo, ela só não tem os pais, Sim. né? Sim. Então, essa criança, ela começa, tipo, toda vez que ela sente vergonha, ela começa a mentir. E tudo bem na cabeça dela de criança, aquilo não é tão sério. E aí você que tá assistindo o corte, tá curtindo? Curte aí. E entra no nosso link que tá aqui na descrição.